Pessoal, vamos para mais uma análise aí, pré-análise de mercado, tá? Hoje é domingo. Deixar aí uma pré-análise para amanhã, segunda-feira, e durante aí toda a semana, né? Que é a última semana de maio, tá certo? Então vamos começar aqui pelo o mini índice, tá certo? Tô aqui no gráfico semanal, pessoal. Aqui vocês conseguem observar que tem um canal de alta, tá? É um canal que a gente vem acompanhando aí há muito tempo, tá? É um canal altista, né? Dentro do gráfico semanal. E temos aqui uma sequência de linha vermelha e linha verde, tá? Para quem já acompanha e para quem está começando a acompanhar e está vendo o vídeo pela primeira vez, são as regiões onde a gente opera aí a base de suporte e resistência, tá certo? Dentro do nosso operacional. Vou diminuir aqui o gráfico para o diário, tá? A gente consegue observar aqui com mais facilidade que no gráfico diário a gente tem uma micro tendência, né? No suporte do canal principal, tá certo? Então estamos trabalhando em cima do suporte, né? Do canal principal aí, lá no gráfico semanal. E dentro desse movimento estamos numa micro tendência altista, né? Que é esse canal em destaque amarelo, certo? Aqui a gente consegue observar que o último dia de mercado, na sexta-feira, tivemos um dia negativo, né? De baixa, e na qual ele acabou mostrando para a gente uma fraqueza no topo, né, numa região de máxima, que é padrão normal de análise gráfica, o preço respeitar zonas de máxima, né, tanto sendo, não importa se seja máxima ou se seja mínima, o preço sempre tende a respeitar, nem sempre ele faz um rompimento e faz um movimento direto, a não ser que tenha um volume aí propício para esse tipo de situação. Mas a gente consegue observar que dentro dessa micro tendência, a gente está numa zona muito interessante que se o índice, certo? Se o índice ele fazer o rompimento da região aqui de topo, a gente está trabalhando, vamos passar a trabalhar acima, né, ó, dessa zona dos 50% do canal. Até o momento estamos trabalhando na parte de baixo, né? E aí, se ele passar a trabalhar acima, ele tem como objetivo essa zona de resistência do canal, tá certo? E aí passa a trabalhar na zona altista do canal. Para que isso aconteça, o preço ele precisa romper, tá? Os 50%, que é a linha pontilhada aqui em amarelo, e entrar, confirmar para cima do suporte do canal principal, que é essa linha branca que está logo abaixo, tá certo? Então a gente tivemos aí no último pregão na sexta-feira, um dia negativo. Vindo aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente já consegue enxergar com um pouco mais de clareza o que o gráfico ele vem desenhando aí para a gente e mostrando aí, em cima das nossas regiões, as principais oportunidades para fazer operações dentro do nosso operacional, que é muito simples, é a base de análise gráfica, tá certo? Então, para resumir aqui pelo gráfico de 60, ó, temos aqui a linha pontilhada, ela está aqui em cima, ó, dos 50% da micro tendência, certo? E essa linha aqui, ó, ela é a linha principal, que é o suporte do canal semanal. Então, para que o preço ele tende a fazer um movimento altista, né, que o Ibov essa semana tende a ter uma semana altista, é necessário que ele rompa, tá? Que ele venha trabalhar acima dessa máxima aqui, tá certo? Então, temos que ficar aí muito de olho nessa região aqui, ó, dos 123.700, tá? Caso aí o preço venha romper acima disso, a gente tem lá o suporte, a resistência, né, da micro tendência, como objetivo aí a região lá de 125, 126 mil, que é algo que a gente vem trabalhando como objetivo desde o último fundo, certo? Desde esse último fundo aqui, ó, na região dos 119
125.600, tá certo? Então, desde então, ele tem como alvo lá os 125 mil. Então, a gente consegue observar que dentro desse operacional, a gente tem um movimento altista, na qual ele fez uma correção aqui de fundo, tá certo? Ó, tentou fazer o movimento para renovar a máxima, tá? Respeitou, voltou respeitando o fundo anterior e tá vindo para fazer movimento de continuidade da tendência altista, tá certo? Então, para que tudo isso aconteça, ele precisa romper, né, algumas regiões com todas as configurações a favor da continuidade do movimento, né, que é muito importante a gente sempre estar tá observando esse tipo de situação para continuidade. Então, para que isso aconteça, a gente tem aqui, ó, o 123 mil, certo? Que foi a máxima do último dia de mercado, completamente na máxima, não chegou a bater lá, mas é uma região que está aí desde as semanas passadas. Então, ele precisa voltar a trabalhar acima dos 123 mil ali, ó, certo? E buscar os 123.600, 700 para poder, aí sim, confirmar movimento altista durante a semana. Caso ao contrário, a gente continua seguindo o gráfico, tá certo, pessoal? Então, aqui no gráfico, ó, de 60 minutos, a gente consegue observar que aquele movimento de alta dessa estrutura, ó, vou mostrar aqui para vocês, bem interessante esse fundo, para quem já opera a região de Fibonacci, esse movimento de alta, ó, vocês vão observar que o preço, ó, tá? Pode observar que o preço, ó, ele veio, retraiu no 50% de Fibo, tá? Do movimento, ó. Ele veio aqui, ó, ele retrai aqui no 50% de Fibo, certo? Respeita o movimento, e aí ele tenta fazer o movimento padrão, que é rompimento do topo anterior, né? Ó, e ele não rompe, certo? Ele volta, busca a mesma região de Fibo, certo? Não faz o rompimento de fundo anterior, tá? Tudo padrão de análise gráfica. E volta para quê? Qual é o objetivo desse movimento de alta? É ele romper essa última estrutura de topo, tá certo? Essa última estrutura de topo. Então ele tinha como objetivo fazer esse movimento de alta. Era esse o movimento que a gente talvez acionaria um gatilho principal de continuidade de alta, tá certo? Quem aí provavelmente estaria comprado desses fundos anteriores, normalmente estaria aí alavancando suas operações ou, dependendo das situações, protegendo, né? Protegendo aí o seu operacional. Então, galera, como a gente tem esse objetivo, lá no gráfico operacional, ó, vindo para os 5 minutos, a gente já consegue identificar algumas regiões de falha de topo, tá certo? Então, é o que eu costumo dizer, gente, identifique a tendência, identifique os pontos e opere o gráfico, tá certo? Então, aqui tá bem claro, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente veio de uma região de topo, ó, tá, ó, descendente, tá vendo, ó? Ó, uma região de topo descendente, tá? Uma linha de tendência de baixa. Então a gente consegue observar que o preço ele veio e perdeu estrutura na qual ele não poderia perder, que seria o quê? Fundos anteriores, tá vendo? Ó? Fundos anteriores. Beleza. Então a partir do momento que o preço ele perde, né, ele não rompe o ponto de topo anterior e ele volta perdendo fundo, é sinal que o movimento pode estar revertendo, tá certo? Então, o que aconteceu aqui, ó, no último dia de mercado, na sexta-feira? A gente tivemos um gap de alta, certo? Tivemos um gap de alta, olha que interessante. Tivemos um gap aqui de alta e o preço, ele simplesmente bateu numa zona de conflito de topos anteriores e retraiu, certo? E retraiu. O ponto da continuidade de alta era daqui para cima, tá certo? Daqui para cima ele poderia fazer movimento altista. A partir do momento que ele perde esse movimento, a gente identifica que o preço ele tende a cair. Qual que é a jogada nesse exato momento? Procurar o melhor ponto da sua posição, conforme o seu financeiro, conforme a sua saúde financeira, não conforme a pessoa que está do outro lado da tela, certo? Então fica essa dica de ouro para vocês. A região ela é a mesma. Agora o financeiro nem sempre é o mesmo. Então para quem já acompanha, a galera da mentoria e etc, sabe do que eu estou falando. Esse aqui era um dos principais pontos, ó, do nosso ponto de partida aí de entrada. E com certeza e muita tranquilidade a gente participaria de todo esse movimento que teve aqui, ó, tá? De todo esse movimento de queda aqui, a gente poderia estar
participando com muita tranquilidade, tá certo? Então, pessoal, a gente consegue observar que qual foi a atitude do mercado no último dia, né? Para a gente poder ter uma base para o dia de amanhã. Então, o preço ele retraiu todo o movimento comprador, desconfigurou pontos na qual não poderia, né? E de fato fez o que a análise gráfica manda. Ele perdeu os pontos necessários e fez um movimento de correção e corrigiu. Então o preço ele acaba corrigindo até um certo ponto, certo? Tá? Até um certo ponto, ele rompe, ó, estrutura de fundo anterior, tá? Dando possibilidade aí de continuidade de queda, ele rompe essa estrutura e daqui para baixo a gente esperaria movimento de queda. Embora não tem uma tendência de queda confirmada. Ele acabou de quebrar uma estrutura de alta, certo, pessoal? Então, como ele acabou de quebrar uma estrutura de alta, fica muito claro a gente entender que aqui no gráfico de 5 minutos, é o nosso principal gráfico, tá? Para day trade, a gente consegue identificar, ó, muito tranquilo, tá? De identificar, ó, que o preço, além dele romper essa região de alta, ó, que não poderia, essa estrutura, tá? Ele perde fazendo um movimento de pivô de alta, tá? Dando continuidade da queda. Aqui ele encontrou uma região de suporte, perfeito. Quando ele faz todo esse movimento de alta, a gente agora precisa ficar atento, pessoal, se ele não está fazendo um pullback após o rompimento da estrutura altista, tá certo? Então tivemos uma tendência interessante, um movimento interessante no último dia, tanto de queda durante a parte da manhã e finalizando com alta, mas esse finalizando em alta, ele respeitou ponto interessante, que é essa linha de alta aqui, ó, essa linha verde, tá certo? Ó, então você observa que o preço ele rompe, o preço ele volta e o preço ele pode fazer esse movimento. E aqui, ó, ele mostrou um grande respeito, tá certo? Então vamos ficar atento aí já logo na abertura do dia de amanhã. Deixei aqui bem marcadinho, ó, tá? Pode rolar aí oportunidade já logo na abertura, tá? Para a gente poder ter uma decisão se o preço ele volta para rompimento de topo ou ele vem fazer movimento, uma correção maior, tá? Uma correção maior respeitando essa região de topo. E se ele tiver que lá no gráfico diário buscar a região dos 125 mil, aqui possa ser um grande potencial acima dos 123. Então, tá aqui o ponto ó, na qual o preço amanheça com gap ou der alguma estrutura de alta acima da nossa linha aqui de correção, tá certo? Ó, a gente tem esse ponto, tem uma micro tendência, tem uma região de suporte que o preço, para dar continuidade, ele precisa romper o movimento altista, né? Aqui tá formando aí um padrão altista, uma figura bem interessante para quem curte aí figura, tá? Mas o preço ele pode vir retrair a zona dessa linha verde para poder fazer o movimento de alta. Perdeu essa zona da linha verde, que é basicamente 122.500, a gente tem um índice realmente aí fazendo um movimento de queda, perdendo a configuração, fazendo esse pivô, respeitando essa zona aqui e vindo para perder o fundo anterior, que esse fundo anterior, no caso, é esse fundo aqui embaixo, tá certo? Ó, esse fundo aqui embaixo. Então, perdeu aqui, a gente tem aqui como alvo, e daí para baixo vamos procurar pontos de continuidade do movimento. Então, pessoal, boa sorte aí para vocês aí no índice, já logo na abertura do mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Vem aqui ó, no gráfico também diário, tá? Do dólar, ó. Os últimos vídeos postados, a gente tem uma região aqui de suporte, na região verde, tá? Do dólar. É uma pontuação muito alta, mas é uma análise realmente mais longa, porque gostamos aí de pegar pontuações longas, então temos aí sempre uma base. Então, a região principal de suporte, região principal de resistência, verde e vermelha. A partir do momento que a gente tiver um rompimento aí, a gente acredita que o dólar ele pode fazer um movimento muito mais, ter dias muito mais movimentado. Enquanto ele estiver dentro dessa região, vai ser dias da forma que a gente vem tendo há muito tempo. Então, não vamos deixar de operar por causa disso. Né? Então, aqui a gente tem as nossas duas linhas amarelas como base, né, dessa consolidação geral, e nos últimos dias tivemos rompimento com o mesmo padrão explicado lá do índice, vocês pode observar, ó, tá? Ele rompe, ele faz o mesmo pivô e vem. Aqui embaixo a gente tem uma linha de tendência altista, que aqui era o alvo, tá? A partir do momento que ele perdeu essa estrutura amarelo, aqui era o primeiro alvo, e aqui seria a finalização da situação. Daí para frente começaria um novo ciclo, né, gente?
E o que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento, tá? Para amanhã. A gente percebe que o último dia do dólar, ele fechou numa super alta, tá, galera? Ó, super alto, tá? E a gente tem uma bandeira de alta, tá? O que isso significa? É óbvio, a gente gostaria que o preço fizesse esse movimento para baixo. Mas, se ele romper isso aqui com estrutura, mostrando volume de compra acima do 385, é claro a gente identificar que a gente tem o 459, ó, completamente aqui 460, como segundo alvo. Então, a partir do momento que ele romper essa estrutura, a gente acredita que ele possa vir testar esse movimento de alta. Então, a partir do momento que rompe e dê continuidade acima do rompimento, a gente trabalha com estrutura de alta. Perdeu pontos de suporte, a gente passa a voltar a acreditar no rompimento falso da bandeira, certo? Se ele não trabalhar acima dos 85, voltando para baixo, e a gente trabalha como alvo principal o suporte da bandeira, vendido do topo, para poder vir testar essa linha de tendência. E aí, camarada, se rompe isso daqui e conclui o movimento de queda, de repente a gente está pegando aí os principais pontos de todo o movimento vendedor. Então, tá bem claro, uma bandeirinha bastante interessante, tá? No gráfico diário. É óbvio, acima da máxima, o volume maior, ele é comprador, então é natural da gente ter os primeiros movimentos aí comprador, tá certo? Mas não impede da gente trabalhar a compra também. Por quê? Porque a partir do momento que o preço ele rompeu a nossa linha de cima do canal, da bandeira, e testou os 85 ou mostrou gap acima disso daqui, a gente vai trabalhar com essa mesma região como ponto de suporte para poder buscar esse alvo aqui em cima, tá certo? Então, sempre lembrando, stops curto e alvos longos. Então, se vier romper essa máxima feita, é natural ele vir testar já os 85 para poder fazer teste de rompimento aí. É só ficar bastante atento com o rompimento falso, tá? Na volta, se ele não respeitar nem os 85, muito menos a região que é resistência e vai passar a ser suporte, você tem os fundos anteriores como alvo, confirmando a bandeira de alta aí. Tá certo, pessoal? Então fica a dica aí para vocês também, já na abertura do dólar. Muito interessante aí, ó, tá? Muito interessante, ele vem com um viés muito altista, tá? Temos aqui a linhazinha verde indicando continuidade de alta, buscar venda abaixo dela, tá? Padrão natural, mas de repente venha um gap, tá? De alta, ou o preço vem testar essa zona e te mostra dentro do seu operacional, independente de qualquer situação, gatilhos para qual você trabalhe na venda, você vai ter stop curto, tá? E lembrando que aqui é uma zona muito forte para que o preço ele tende uma tendência, um começo de tendência altista, tanto como um movimento baixista. Então é uma zona muito interessante de estar negociando. Beleza, pessoal? Esse aí é o dólar, tá? Espero ter ajudado. Amanhã aí a partir das 8h40 estamos online no Google Maps. Abraço!